Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, Papo Inclusão com a Pri, e eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos até o ombro, estou vestindo uma blusa branca e uma calça vermelha. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela que a gente já estudou na mesma escola, hoje ela é mãe da Laura, ela é uma mãe atípica, empreendedora, é a Daiane Aguiar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daiane, mãe da Laura. Ela foi diagnosticada há pouco tempo com paralisia cerebral. Ela tem 5 aninhos. Olha que linda! E estamos aqui para bater um papo com vocês. Dai, conta um pouquinho como foi sua gestação e como foi quando a Laura nasceu. O que aconteceu? Bom, Pri, eu ouvi o pod com a sua mãe e foi basicamente a mesma coisa, né? A minha gestação foi planejada, foi tudo bem, tudo normal. A gente foi todas as ultrassons normais, ela foi muito esperada, muito desejada, foi tudo preparado. Só que eu queria ter parto normal, eu tinha isso na minha cabeça. E o meu convênio, eu tava na carência do convênio, porque eu tinha um outro convênio. Quando eu casei, eu não fui pro convênio do meu marido, e aí eu tava na carência. E aí o pessoal, vamos pagar a carência pra você ter a cesárea e tal. Eu falei, não, todo mundo nasceu lá na PUC, né? Pode falar. Sim. E, então, todo mundo nasceu, o que tiver que ser, vai ser, vamos lá. Aí, primeiro eu queria ter na maternidade, fomos pra maternidade. Então, toda vez que eu sentia dor, eu ia pra maternidade pra ver se eu conseguia ganhar lá. Sim. E a última vez que eu fui, eu tava fazendo ultrassom, eu tava com um pouco líquido. Daí ela falou assim, ó, já vamos... Você tá com as malas dela aí? Falei, tô. Então, vamos fazer seu parto agora. Chegando lá, ele falou que não dava, que o CO tava muito cheio, né? E que era pra eu voltar na sexta-feira, isso era uma quarta. Na sexta eu voltei, a médica que tava lá falou que não, que lá não era o meu hospital de referência, que era para eu voltar para casa e se até segunda-feira eu não entrasse em trabalho de parto, era para eu ir para PUC. Falei, tudo bem. Aí fui para casa, quando eu cheguei em casa, eu comecei a entrar em trabalho de parto. Quando eu cheguei em casa. Aí a gente fiquei andando, fazendo massagem em casa mesmo, tudo que tem que ter feito. Aí quando eu cheguei na PUC, eu já tava com contração cada 1 minuto, tinha um dedo de dilatação e fiquei lá, abandonada. Não deixaram ninguém entrar comigo. Eu fiquei sozinha lá, com muita dor, minha mãe e meu marido pro lado de fora. E me colocaram numa sala toda suja de sangue. Não sei se tinha passado outra mãe por lá ou alguma outra coisa. Fiquei assim, foi um descaso total que tiveram comigo. E depois elas iam lá, tipo, a cada 1 hora pra fazer o toque e não fizeram o cardiotoco. Que geralmente quando você chega, eles fazem, né? Pra saber como que tá o bebê, como que tá, se precisa já fazer o parto, se tem que realmente esperar, né, ou não. E não fizeram isso, não fizeram nada disso. E eu fiquei lá. Aí eu tava com muita dor. Aí ela falou assim, ó, você já tá com 5 dedos. Então, quem que vai assistir o parto? Falei, vai ser o meu marido. Aí chamaram ele, pediram pra eu tirar a roupa, deram a roupa pra ele, fomos pro centro cirúrgico. E aí lá, ainda eu esperei lá que foram fazer o cardiotoco, depois de 5 horas de espera. Aí quando ela fez o toque, viu que eu não tava dilatando mais e que a Laura tava em sofrimento. Daí ela falou assim, ó, então a gente vai fazer uma cesárea de urgência. Falei, tudo bem. Vou fazer na cesárea, porque eu não aguentava mais de dor. Falei, tudo bem, pode ser, né? Aí eu achei que já ia chegar meu marido. Não, ele ficou numa sala esperando, aí foi pra lá, demorou ainda pra fazer anestesia, né, tudo. E aí meu marido chegou. E eu tive alergia à anestesia. Então eu comecei a tremer muito. Então eles tiveram que amarrar os meus braços. E aí eu fazia força, assim, e meus braços ficaram todos doloridos. O meu pescoço chacoalhava, assim. Aí meu marido chegava e falava, calma, calma. Ele achava que eu tava nervosa, mas eu não tava. E aí falaram assim, ó, pai, pode levantar, que agora você vai conhecer a sua filha. Aí ele levantou, tiraram ela da barriga e ela não chorou. E como eu sou formada, sou técnica de enfermagem também, eu falei, pronto, né?
Sim. Tem que nascer e chorar. Se não chorou, É. depois ter que ir pra uma cesárea de urgência, eu achei que ela já tinha morrido pra mim, né? Aí eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, ela não chorou, ela não chorou, ela não chorou. Aí todo mundo falou, calma, e já levou ela. Então eu não conheci ela. Sim. E o meu sonho era ter aquela foto do parto, né? Sim. Que todo mundo tem, né? Junto e tal. E aí eu falei, e agora? Na minha cabeça passava mil coisas, mas eu não queria preocupar o William. E aí logo em seguida o neném chorou. Só que tinha outras pessoas em trabalho de parto também. Aí eu falei assim, bom, acho que é outra criança, não é a minha. Aí falaram, não, é a Laura. Eu falei, não é. Eu falava, vocês estão me enganando, não é e tal. Falou, não, é a Laura. Aí logo vieram chamar o William pra acompanhar. Daí ele foi acompanhar ela. Eu falei, vai, fica com ela. Pode me deixar aqui. Aí fiquei, eles terminaram tudo, me limparam e fui pro pós-parto. Aí lá eu conheci ela pela incubadora. Malemar eu olhei ela assim, tipo, porque a maca era mais alta, a incubadora era mais pra baixo. Aí eu dei uma olhada e falei, ela vai pra UTI, pra gente só observar essas primeiras horas, como vai ser. Logo você vai ter ela no quarto. Falei, tá bom. Aí logo a anestesia passou, falaram que iam vir me buscar e nada de vir me buscar. Aí me colocaram no corredor e aí começou a passar o efeito da anestesia. Mas eu já me mexia, tudo. Aí passou, eu não lembro se é médica ou se é enfermeira, o que era. Eu falei assim, olha, eu tô com muita dor. Aí ela falou assim, mas você tá aqui ainda? Falei, tô aqui ainda. Aí ligaram, né, lá na sala, veio uma mulher super estúpida e falou assim, eu tô sozinha e não sei o que. Começou a brigar lá com as meninas, me pegaram na maca. Na PUC tem não sei se tem ainda, mas uns degrauzinhos eu acho que das macas passarem mesmo. E eu sei que ela me carregou, em vez dela me pegar por trás, ela me puxou pela frente, como se eu tivesse morto, que nem com os mortos a gente trabalha desse jeito. Sim. E a maca ia fazendo assim, ó. E cada buraco que ela passava, eu sentia que meus pontos iam abrir. Sentia muita dor, muita dor. Aí eu falei, tem como você ir devagar? Ela, eu tô com pressa, eu tô sozinha, tem não sei quantas pessoas pra cuidar, não sei o quê. Aí me levaram pra uma sala onde tinha 2 gestantes, né? Uma que tava tomando soro, porque ela tava no líquido baixo também. E outra que tava lá porque ela era diabética. Tava com um problema lá na gestação. E a minha maca era a última. Ela simplesmente parou a maca na porta e falou, pode descer e vai pro sua cama lá. Aí eu falei, o quê? Não, porque geralmente a gente coloca um lençol embaixo, a gente chama outra pessoa pra ajudar e passa pra maca. Falei, não vou levantar, eu acabei de sair do centro cirúrgico, eu tô com muita dor. Você vai levantar porque eu não vou estragar minha coluna. Aí eu falei, então você vai buscar uma cadeira de rodas pra você me colocar na cadeira de rodas e me levar até a maca. Sim. Aí nisso ela foi buscar a cadeira de rodas, me levou até a cama e falou que da cama ela não ia estragar a coluna dela me colocando na cama. Pra me ajudar, Pri. Aí eu falei, gente do então céu. você autoriza a entrada do meu marido, que ele já tá lá na porta, e ele vai estragar a coluna dele me colocando na cama, né? E aí ela pegou e foi liberar. Só que nisso a outra moça falou que não, que meu marido não ia dormir comigo. Aí eu falei, olha, filha, eu já tô sem a minha filha aqui. Você, pelo amor de Deus, deixa o meu marido ficar aqui comigo. Só que nisso entrou uma médica super ignorante e fez eu deitar na maca. Aí acabou que a maca era mais alta, eu tive que fazer super força pra deitar na maca, tudo. Aí ela foi fazer o toque, tava tudo certo, tudo bem. E aí meu marido entrou. Aí tivemos esse problema, que essa moça incomodava com ele lá, porque ela tinha que fazer xixi direto na... Como chama? Eu sei o nome, mas agora esqueci. É Cuba? Cuba, é Cuba. É Cuba? É. Tinha que fazer. E aí ela queria que ele saísse. Aí eu falei, ó, acompanha ela lá na UTI, porque como a gente tava internado, ele podia ficar direto. Falei, então fica com a Laura lá, né? E aí então ele ficava dividido entre ela e ficar comigo, entre ela e ficar comigo. Só que quando ela chegou na UTI, ela convulsionou. Então aí não teve como ela sair mais da UTI. Sim. E aí a gente teve que ficar lá, ela olhando. E aí a gente teve que ficar lá na UTI, ela ficou na UTI, eu tive alta. E aí foi a parte, assim, bem difícil, porque a gente não tinha um diagnóstico, não sabia o porquê, ela só tinha convulsionado, não tinha médico, porque em janeiro os médicos estavam todos de férias. Então tava só com os R1, R2. E nisso, assim, você chegar em casa, né? Você ter toda aquela... Porque a gente cria uma expectativa, né? De parto, de que você vai chegar em casa, você vai receber visita, e ter as lembrancinhas lá, tudo lá.
Então, assim, foi bem difícil pra mim. E aí, a gente saiu de lá sem nada, porque todos os exames dela davam normal. Não tinha Bem nenhuma parecido comigo alteração. mesmo. Bem porque parecido, todos os muito. meus exames, desde o começo, sempre deram normais, nunca alteração. Foram raros os exames que deram alteração. As alterações que já deram era consequência Das convulsões. eu não tive Você não convulsão. Não tive convulsão. Mas todos os exames que deram alteração foi por causa do parto. Sim. E como que foi? Quanto tempo ela ficou no hospital? Aí ela ficou 20 dias na UTI e ficamos mais 2 dias na ala normal pra gente se adaptar. Sim. E aí, quando a gente começou a se adaptar, quando a gente foi pra essa ala, eu comecei a ter a depressão. Eu comecei a me sentir muito mal, eu comecei a ter a minha cabeça, assim, parecia que eu ia ficar doida. Eu sentia vontade de correr e, assim, aí eu comentei com a enfermeira. Aí ela falou, olha, a gente não pode cuidar de você aqui. Porque aqui quem tá internada é a Laura. Então, se você estiver passando mal, você tem que ir pro pronto-socorro, deixar alguém aqui com a sua filha e ir pro pronto-socorro. Eu falei, não vou deixar ela aqui, né? E medir a pressão, diabetes, tudo, e tudo normal. Porque já era coisas da mente mesmo. Sim. E aí, eu falei assim, gente, eu não aguento mais ficar aqui. Me deixa embora, porque o médico ia voltar só em fevereiro. Nossa. Né? E a gente tava em janeiro. Então, eu falei assim, cara, deixa a gente ir embora. Ela tá bem, ela já tinha saído da incubadora, já tava respirando normal, já tava mamando no peito. Né, filha? E aí... você mamou no peito da mamãe. E aí, eu falei assim... Aí, deram alta pra gente. E foi tudo normal, Pri. Lá ela se adaptou, porque ela não tava tomando medicação. Então, ela já segurava o pescocinho. A gente colocava ela de bruço. Ela ficava assim... Segurava o pescoço, tudo. E aí, foi quando eu tive minha depressão pós-parto, bem forte mesmo. Que aí, a minha mãe e meu marido que cuidaram dela nos 2 primeiros meses, né? Na verdade, o primeiro mês, mais ou menos, foi hospital. E do segundo até o terceiro foi a minha mãe e o meu marido que cuidaram dela. Porque eu não lembro, porque a maioria dos dias eu ficava dopada. Então, tipo, às vezes tinha gente que queria ir lá ver ela e não entendia, sabe? Que eu não tava bem. Eu sei que teve algumas pessoas que ficaram chateadas, porque às vezes eu não teve uma boa recepção, mas porque eu não estava bem. Não né? tava na condição. Não. Eu falo assim, a gravidez, principalmente o pós-parto, ele é muito complicado. Porque, no caso, eu sou uma pessoa com deficiência, só que eu tive depressão pós-parto. E foi um momento, assim, muito dolorido, porque eu realmente cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, dorme comigo no quarto, porque a minha vontade é de me matar. Eu também. E na minha cabeça eu falava assim, eu vou me matar, só que eu vou levar a Lorena comigo, porque eu não quero deixar trabalho pra ninguém. Sim. Então, na minha cabeça, era isso. Tipo, eu ia me matar e eu falei assim, mãe, só que eu não quero morrer. Eu também. Eu não quero morrer. Eu superei até aqui uma gravidez, tô com a minha filha, e agora eu não quero morrer, só que minha mente ficava, vai ser melhor se você morrer. Vai ser melhor se você morrer. E assim, é um processo dolorido. E eu falo assim, no caso, minha filha não tem uma deficiência, mas eu falo assim, mãe, como você aguentou? Porque minha mãe também teve a depressão, né? Depois de tudo. E aí eu falo assim, para todas as mães que são atípicas, eu sou mãe e eu imagino, assim, como deve ser difícil. Sim. E é legal, Pri, você ser uma mulher com deficiência e abordar também as mães atípicas. Sim. Porque geralmente nem a deficiência é tratada e nem as mães atípicas são tratadas, né? Sim. Eu vejo que se fala muito sobre a maternidade, né, em si, mas não fala sobre as crianças com deficiência e nem sobre a vida da mãe com a criança com deficiência, porque não é fácil. Não. Né? Não é fácil. Então, pensa, você tá numa... Hoje a Laura, ela faz quais tratamentos? Hoje ela faz terapia ocupacional, TO, ela passa com a psicóloga, faz fisioterapia convencional e ela faz a fisioterapia fono e uma fisioterapia intensiva, o TheraSwitch. Bastante? Bastante. Eu tirei a hidroterapia dela, né, porque tava muita coisa pra ela e ela vai pra creche de manhã, né?
A vida da Laura é mais corrida do que de muita gente por aí, né, É Laura? bem ativa, né, Laura? Olha aqui, fala pra tia, você gosta de ir nas terapias? Gosta? É, você se diverte? Ó, a Laura, ela é muito inteligente. Eu e a Dai vem conversando, compartilhando, né, Dai, algumas Sim. coisas. E a gente fala o quanto ela é inteligente, ela gosta de interagir. Gosto. E assim, tem muitas mães também que acabam se fechando, né? Que não Sim. gosta de falar sobre o assunto. Eu conheço algumas mães também e elas preferem, às vezes, não falar sobre a deficiência, não prefere Sim. fazer o tratamento, vamos dizer, calada. E assim, eu acho importante falar sobre, porque com certeza ajuda outras mães. Sim. Eu gosto de falar pra ajudar outras mães, mas eu não gosto de me vitimizar e não Sim. gosto que me vitimizem. Sim, Então, tipo assim, ai, porque coitada. Não, eu não gosto. Eu tenho a minha correria, não, minha vida não é fácil. Quem vê pelo Instagram acha que é muito fácil, né? Você Sim. só pegar a criança, levar ali na fisioterapia, não vê as outras coisas que a gente faz por trás. E então eu não gosto de ficar ali me lamentando, ai, mais um dia de terapia. Ai, porque a Laura hoje chorou 30 minutos sem parar. Isso eu não gosto. Porque Sim. acontece com qualquer criança. Então, se tem Exatamente. uma criança que não tem deficiência, que ela quer uma coisa, ela vai fazer uma birra, ela vai chorar até ela conseguir aquela coisa. Então, eu não gosto de me vitimizar na internet, eu não gosto de me vitimizar conversando com as pessoas, eu gosto de falar a verdade. Tanto que quando as minhas amigas engravidam, eu falo, gente, não é tudo isso, porque eu idealizei a maternidade, nossa, margarina. Que eu ia amamentar minha filha, eu ia sair do hospital, ia pra cadeira de amamentação, e tinha as lembrancinhas lá, e que ia ser só felicidade, que amamentar era a melhor coisa do mundo. Não é, dói. Então, tipo assim, eu falo a verdade. Então, todas as meninas que vêm falar comigo falam, gente, é difícil, não é fácil, né? E aí, quando vem uma criança assim com deficiência, que você não tem contato, é mais difícil ainda, porque eu não tinha contato. E é igual você falou, né? As pessoas não buscam saber sobre a deficiência. Como é ser uma pessoa com deficiência. E eu só fui buscar saber porque eu tive a minha filha. Sim. Porque senão eu acho que até hoje eu estaria no mundinho ali fechada, entendeu? E eu lembro de um post que você fez falando sobre as vagas, né? Uhum. Gente, a vaga de deficiente tem um tamanho, porque a gente desce com a cadeira, tem um espaço da cadeira e tudo isso aqui. E hoje eu fico indignada com as pessoas que param na vaga de deficiente. Porque eu falo, gente, a pessoa não quer ser deficiente. Não. A pessoa não quer andar numa cadeira Eu falo, de roda. a gente não escolhe ser deficiente. Não eu não fiz essa escolha. Sim. E aí que se a gente tem uma vaga ali que é privilegiada, mais perto, por conta da chuva, por conta do sol, de qualquer coisa que seja, tem a vaga pra gente, por que a pessoa quer parar ali? Sim. Aí agora fala assim, então tudo bem, a gente troca a vaga, né? Você fica com a minha deficiência. Uma vez deu vontade de porque a moça falou assim, mas foi tão rapidinho. Eu falei, tá, mas eu precisava da vaga. Tipo, Vamos fazer assim, a gente troca rapidinho. Vamos, Você troca fica 5 minutinhos. Então, assim, são coisas que as pessoas não têm noção. Sim. Né? Tipo assim, do quão difícil é, igual pra você e pra Laura, vocês têm um cognitivo maravilhoso. Sim. Vocês são muito inteligentes. Então, assim, você já é formada. Olha só, você tem um podcast. Então, eu sempre falei pra você, Pri, eu quero que a Laura se inspire em você, sabe? Em não desistir, em sair com as amigas, sabe? Em se arrumar, se maquiar. Ah, ela é toda vaidosa. Sempre né? linda e maravilhosa. Então, assim, eu quero muito que ela se inspire em você, sabe? Tenha você como... Que ela não se faça como coitada, que ela, não, eu posso, eu vou conseguir. Eu sempre falo pra ela, falo, filha, você vai andar, se Deus quiser você vai falar, você vai fazer isso. Então, eu nunca diminuo isso nela. Sim. Porque... você vai andar. Igual a tia Pri. Sabia que a tia Pri andava na cadeira igual você? Andava. Olha aqui, a mamãe andava com ela. Nós estudava na mesma escola. Você não vai pra escola hoje? Eu e a mamãe também estudamos na mesma escola. Ela ia de cadeira. Eu ia de cadeira de rodas. Eu lembro até hoje. Lembra, né? Eu lembro que a Fran descia com você, eu descia junto. Então, tipo assim,
quem iria imaginar, né, Sim. Pri? Então, mesmo naquela época, não era tão falado. Não. E, tipo assim, eu Veio acho que... de um tempo pra cá, tipo, junto com o Instagram. Eu falo que o Instagram mudou muita coisa, assim, Sim. nessa visão. Mas, assim, é o que eu falei até no outro podcast, mas até hoje são poucas pessoas que se interessam pelo tema. Às vezes Sim. se interessa por uma frase que você fala, às vezes se interessa por um instante, mas depois passa, porque não é o dia a dia dela. Não, exatamente. Ela não tem que ficar buscando saber sobre pessoas com deficiência. E é uma importância muito grande. Você entender, pelo menos conhecer. Nem a Laura hoje pode não falar, mas ela entende tudo. O cognitivo dela é perfeito. Se você chegar e falar, Laura, vamos brincar, ela vai querer brincar com você. E assim, é muito. Eu falo, até falei no outro, eu vejo assim algumas mães que têm um certo preconceito. Uma vez, eu presenciei, eu tava no meu estágio, e uma criança falou assim: Tia, eu contei para minha mãe que minha professora tem uma deficiência. Porque a minha mãe falou que eu não podia carregar a minha amiguinha que é da cadeira de rodas. Nossa. E ela falou assim, e minha mãe falou, é verdade, tem uma professora que tem deficiência. E assim, você vê o preconceito. Eu falei, como que ela pode falar ela quis dizer para o filho dela de 7 anos que, como se fosse uma perca de tempo, ele ajudar um amiguinho Sim. com deficiência. E é engraçado porque, assim, na escola, ela é muito querida. Sim. Pelas crianças. Mas tem algumas crianças que chegam perto e você vê a mãe puxando. É isso. Vem pra cá. Exatamente. Como que se ela fosse, né? Mas já Sim. tem outras mães que, olha a Laurinha, vai lá com ela. E aí elas vão e cada um segura um pelo pé, outro pelo braço e outro aqui. E é uma briga e a professora manda vídeo dela na escola. E assim, as crianças brincam, as crianças acolhem ela. E o preconceito tá nos adultos. Eu sempre falei isso. Assim, quando eu comecei Sim. o meu trabalho com palestra, foi voltada para crianças, que eu falo que as crianças é nosso futuro. Sim. E elas que vão fazer a diferença. Se uma criança cresce sem o preconceito, ela vai ser um adulto totalmente diferente. E o que essa criança vai passar para o filho dele é algo. Ontem mesmo estava numa reunião e eu estava falando que eu encontrei uma menininha que eu dei uma palestra para ela na escola e ela falou assim para mim: Tia, eu lembro de você, que você foi lá na minha escola e você falou que não podia fazer bullying. E ela tinha me contado que ela sofria bullying em cada bochechinha dela. E aí ela falou assim, e aí eu falei com a professora, e aí a gente fizemos uma roda da conversa e eu contei, porque eu falei pra ela que era importante falar, porque eu falei que era importante falar o que doía na gente. Que é importante falar. E aí eu peguei e falei com ela, assim, e ela falou assim, eu não lembrava dela. Aí depois que eu falei, eu lembro de você, mas demorou Pra você lembrar. um pouquinho. Mas pra ela marcou. Sim. Eu falar sobre o bullying, sobre o preconceito. Então, são, assim, vamos dizer, momentos únicos, né? que a gente passa. E, assim, você tá aqui se disponibilizando a falar sobre a Laura, sobre a sua vida, sobre as suas dificuldades, sobre as suas felicidades também. Que eu acredito que eu falo que cada evolução é uma comemoração. Nossa, cada uma. Antes, você tá com fome? Tá bom. É porque antes, você vê, né? Tipo, antes ela era molinha, aí você vai vendo ela vai ficando durinha, aí você vai vendo que ela já vai prestando atenção. Aí hoje ela já sabe cor, hoje ela escolhe a cor. Hoje ela tá escolhendo, ela que escolhe a roupa dela. Olha! Ela, se você fala, às vezes ela fala, você quer esse ou esse? Vamos com esse pra combinar com a mamãe. Não, é o que ela quer. Esmalte é o que ela quer. Então, assim, ela tem a opinião dela própria. Então, as meninas na fisioterapia falam, é bom o cognitivo dela e ser bom, mas também é ruim. Porque, às vezes, é pra fazer uma atividade e ela não quer. E aí, pra fazer ela fazer essa atividade, dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. A Laura é muito esperta, tá vendo? Já quer a roupa que ela quer. Ó, e essa unha? Ai.
Mas é como eu te falei. Eu gostaria, a gente tem que chegar ao fim, que nosso tempo é curto. Mas daí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas. Para as mães atípicas? Isso. Bom, pessoal, quem for mãe atípica, eu falo pra vocês, não desistam. Não tenham vergonha de falar que sua filha é deficiente. Eu vejo que muitas pessoas, muitas mães, principalmente quando a criança é autista, que é a deficiência não... Como que fala? Invisível. Invisível, né? Que tem a deficiência invisível, que não tenham vergonha, porque elas não escolheram ser diferente, nós não escolhemos ser mães atípicas, nós temos que ser fortes, nós temos que ser guerreiras, não desistir dos nossos filhos, sempre lutar. Eu falo que a Laura, desde quando eu descobri, ela com 3 meses, ela já ia para natação, não conhecia a hidroterapia, mas aí ela fazia natação, então assim, ir atrás. É claro que para quem é novo, para mim sempre foi tudo muito novo. Então eu fui aprendendo com outras mães. A gente vai aprendendo com outras mães. Então ela ia numa clínica onde não tinha o cuidado que ela precisava. E aí outra mãe falou, já era para ela estar fazendo isso nessa clínica. Então eu liguei no plano, falei, olha, eu quero uma outra clínica. Então liguei no plano, mudei de cidade. Então assim, se for preciso mudar de país, a gente muda. Então é se dedicar. Ser mãe atípica, eu não sei definir, né? Se a gente é escolhida, eu não sei definir o que é ser mãe atípica ainda, mas creio que se nós fomos escolhidas, Deus tem um propósito, Deus nos dá força sempre, é colocar Deus acima de tudo, Deus na frente de tudo e todos, e batalhar, lutar, igual eu fiz, igual eu faço, mudei de cidade, escolho, se é preciso brigar, briga, porque as mães atípicas são conhecidas como barraqueiras, né? Porque a gente briga, porque assim, é fácil conseguir coisas pro filho que não tem deficiência. Então, você consegue um carrinho, né? Você consegue um brinquedo muito mais fácil, né? Sim. E aí a minha filha vai no shopping, ela quer andar naqueles carrinhos. Então, o que eu faço? Eu não me vitimizo. Sim. Eu levo 2 travesseiros, coloco um de cada lado e ela vai andar no carrinho dela. Então, é a adaptação. É se adaptar à vida, né? Que você foi escolhida, né? Pra ser. E se adaptar, não desistir e colocar Deus à frente de tudo. Porque Deus é o que nos dá força, né? Que nos ajuda sempre. Pena que não deu pra falar todos os milagres que Deus vem operando, que a Laura é um milagre, né? Você vê o eletro dela antes, o eletro dela hoje é totalmente diferente. Então é isso, meninas. Não desistam. Se precisar, é só me chamar no Instagram que eu converso com vocês também. E essa é a minha mensagem. Dai, muito obrigada de verdade por estar aqui. É muito importante tudo que você falou, as mensagens que você passou, porque eu acho que cada um passa uma mensagem. Eu falo, eu sou uma pessoa com deficiência, você é mãe de uma criança com deficiência. Então, cada um toca de um jeito diferente, mas assim, estou muito feliz, espero a gente voltar mais vezes. Sim, com mais tempo. E é isso. Muito obrigada, a gente encerra mais um podcast, Papo Inclusão, com a mensagem maravilhosa da Dai. Mães, não tenham vergonha dos seus filhos. Mãe, lutem pelos seus filhos. E é isso. Até o próximo episódio.